Antes que houvesse tempo, anjos ou poeira cósmica, havia somente Deus. Ele não estava só porque sempre foi trino. Não carecia de amor, pois o amor fluía eternamente entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não lhe faltava alegria, beleza ou glória. Ele era completo, autossuficiente, absoluto. Nada, portanto, o forçou a criar, nada o pressionou ou o influenciou. Quando Deus decidiu trazer o universo à existência, ele o fez não por necessidade, mas por propósito. E esse propósito estava ancorado em si mesmo, no desejo eterno de manifestar o que há de mais glorioso em seu ser. Esse é o ponto inicial de toda a realidade. A Bíblia não começa com explicações científicas ou especulações filosóficas, começa com um ato soberano. No princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Mas por quê? Para quê? A resposta revelada nas entrelinhas da história da redenção e finalmente exposta com clareza em Cristo é esta: Deus criou o mundo para manifestar a grandeza da sua glória. E dentre todas as expressões possíveis dessa glória, poder, justiça, sabedoria, santidade, há uma que resplandece acima de todas: a graça. A graça de Deus não é mero atributo entre outros. É, segundo a Escritura, a via pela qual sua glória mais profundamente se revela. Em Efésios 1, Paulo escreve que fomos eleitos, predestinados e adotados para o louvor da sua gloriosa graça. Verso 6. Tudo o que Deus decretou tem esse fim: a exaltação pública da sua graça. Mas a graça, por sua própria natureza, pressupõe algo a ser perdoado, restaurado, redimido. Ela não se exibe em um mundo perfeito, ela brilha em meio à ruína. Para que a graça fosse visível, era necessário que houvesse queda. Para que a graça triunfasse, era necessário que houvesse cruz. E para que houvesse cruz, era necessário que houvesse sofrimento. O sofrimento, portanto, não entrou em cena como intruso, mas como personagem previsto. Ele não é acidente na história, é linha traçada desde a eternidade. Antes mesmo que houvesse humanidade, já havia decreto. Antes que Adão pecasse, já havia cordeiro. Antes que o Gólgota existisse como colina, ele já existia como plano. A cruz, aos olhos de Deus, não foi improviso, foi fundamento. O universo nasceu com a cruz em sua espinha dorsal. Isso muda tudo. Não é que Deus respondeu à queda com redenção. É que o mundo foi criado com a cruz em vista e a queda se encaixa dentro dessa arquitetura. O sofrimento não escapa ao plano. Ele é instrumento para que o próprio propósito eterno de Deus se cumpra: revelar a grandeza da sua graça em Jesus Cristo crucificado. Quando Cristo foi à cruz, ele não apenas nos salvou, ele revelou aquilo para o qual o mundo foi feito. Ele encarnou o decreto, ele encenou a glória, ele tornou visível o que antes era apenas intenção divina. Seu sofrimento é a prova viva de que a dor tem lugar no coração da eternidade, não como um fim em si, mas como estrada para o louvor da graça. Isso nos leva de volta ao começo, com nova luz. O universo existe para que o Cordeiro sofredor seja exaltado. Cada estrela, cada átomo, cada fibra de realidade se curva a esse desígnio. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Para que na plenitude do tempo a cruz se erguesse como centro do cosmos e revelasse o que há de mais belo em Deus. Sua graça que salva, sua graça que sofre, sua graça que reina. Antes que houvesse dor, já havia decreto. Antes que houvesse cruz, já havia graça. E foi por ela que tudo veio a existir. Há textos que se leem com olhos, outros que se leem com temor. Apocalipse 13:8 é deste segundo tipo, né? Nele, João, envolto em visões de juízo e glória, fala de um livro escrito antes do mundo existir. Não é qualquer livro, é o livro da vida do Cordeiro que foi morto.
O que esse versículo revela com solene clareza é que antes da criação do mundo havia um cordeiro morto aos olhos de Deus. Não se trata de figura poética, mas de realidade teológica, né? João não diz apenas que Deus sabia que o cordeiro morreria. Ele escreve que o cordeiro já era, de certo modo, morto antes da fundação do mundo. A morte de Cristo não é apenas prevista, ela é parte do plano original. O livro já está escrito, o sacrifício já está definido. E no centro do decreto eterno não está simplesmente a existência do mundo, mas a crucificação do Filho. Isso significa que a cruz não é um ajuste de percurso, é o ponto de partida. Não é uma resposta à falha humana, é o fundamento da realidade. A cruz é anterior à queda, é anterior a Adão, ao Éden, à serpente. Deus não decretou primeiro um paraíso e em seguida reagiu à tragédia. Não, a cruz é o eixo em torno do qual tudo foi projetado. Quando Deus pensou a criação, pensou como palco para a crucificação do seu filho. O Gólgota não é improviso, é Gênese. É por isso que Paulo, ao escrever a Timóteo, declara que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1,9. A graça não é posterior ao pecado, o pecado é posterior à graça. O Evangelho não surgiu porque o homem caiu porque o Evangelho já existia. A história não começou no Éden, começou no trono onde o Pai e o Filho, em perfeita comunhão, estabeleceram que a glória da graça de Deus haveria de brilhar mais intensamente no sangue derramado pelo Cordeiro. Essa perspectiva bíblica desmantela qualquer teologia que trate a cruz como reparo. Deus não age em reação, ele age em soberania. A cruz não é plano B, é plano único. É por isso que Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto, ainda antes que houvesse mundo. A cruz estava no coração de Deus antes que houvesse corações humanos. Isso exige que vejamos a cruz não apenas como evento histórico, mas como princípio criacional. O tempo começa com a cruz em vista. A matéria é criada com a cruz como destino. O universo inteiro gira em torno da paixão do Filho. Cada molécula que existe o faz porque um dia sustentaria um cenário, direto ou indireto, que culminaria na morte redentora de Jesus. Cristo crucificado é a razão por trás do Big Bang, a origem por trás da origem. Esse é o escândalo e a glória da cruz. Ela não é resposta à maldade humana, mas palco para a glória divina. Antes que existissem trevas, já havia Cordeiro, e ele estava destinado à morte. Não porque o mal venceu, mas porque a glória da graça exigia esse caminho. Essa verdade desfaz qualquer visão frágil de um Deus pego de surpresa. Não há surpresa onde há decreto, e não há cruz onde não há propósito eterno. Por isso, quando contemplamos o Calvário, devemos ver mais que sofrimento. Devemos ver um centro. A cruz é o centro da história, da criação e do coração de Deus. A cruz não é resposta à queda, é o alicerce da criação. Há uma suposição silenciosa que molda grande parte do imaginário cristão. A ideia de que Deus criou um mundo ideal e que a cruz surgiu como remédio para uma catástrofe inesperada. Essa visão, embora popular, é estranha à lógica das Escrituras. A Bíblia não apresenta a cruz como uma medida corretiva, mas como a intenção primária. Deus não criou um paraíso inocente e depois buscou restaurá-lo quando o homem caiu. Pelo contrário, ele criou um mundo onde a cruz seria possível, necessária e central. O sofrimento de Cristo não é um desvio, é o eixo. A encarnação, a rejeição, os espinhos, os pregos, o clamor, o sangue e a morte, tudo isso não foi permitido, foi decretado. E se foi decretado, então foi desejado. E se foi desejado, é porque nele estava o objetivo final da criação: revelar a glória da graça de Deus no sofrimento do seu Filho por pecadores. É por isso que as Escrituras falam do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
não é que o mundo existia e o Cordeiro foi morto. É que o Cordeiro morto já era a chave que abria o significado do mundo. A cruz não está em segundo plano, ela é o plano. Deus não criou um mundo perfeito para ser quebrado, ele criou um mundo quebrável para que a graça pudesse ser demonstrada. Não que Deus tenha feito o mal, Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João 5. Mas em sua infinita sabedoria e soberania, ele ordenou um mundo onde o pecado, o sofrimento e a morte serviriam como pano de fundo para a revelação da beleza suprema, o amor incondicional, sacrificial e triunfante manifestado em Cristo. A cruz, portanto, não é uma interrupção da história redentora, mas sua fonte. Tudo que existiu antes dela apontava para ela, os sacrifícios, os profetas, os reis, os salmos. E tudo que vem depois dela nasce dela, a igreja, o evangelho, a esperança, o novo céu e a nova terra. A cruz é o ponto de convergência de tudo que Deus fez e fará. É impossível compreender o mundo sem compreender o Calvário. As dores da criação, os gemidos da história, os gritos da alma humana, tudo está em tensão, esperando o desfecho da cruz. E uma vez que ela acontece, tudo muda. O véu é rasgado, a maldição é quebrada, o sentido é restaurado. A cruz não repara a criação, ela revela seu significado oculto. Ela é a chave que decodifica a realidade. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. O Cristo crucificado não é um detalhe doutrinário, é a totalidade da visão apostólica. A cruz é mais do que salvação, ela é cosmovisão. Ela mostra quem é Deus, quem somos nós e o que significa existir. O mundo, portanto, não é um palco neutro onde a tragédia aconteceu. O mundo é um palco construído com um único espetáculo em mente: o sofrimento do justo pelos injustos. Foi para isso que o tempo começou, que os planetas giraram, que os impérios surgiram e caíram. Tudo converge para aquele dia, para aquele madeiro, para aquele corpo suspenso entre o céu e a terra. E tudo que existirá no novo mundo terá como centro eterno o Cordeiro que foi morto. Essa perspectiva transforma nosso olhar. O sofrimento não é algo a ser evitado a todo custo, mas compreendido à luz daquele sofrimento maior. A história não é um conjunto de acidentes que Deus tenta remediar. Ela é um plano divino que culmina no dia em que a graça foi escrita com sangue. Podemos dizer que, em última instância, Cristo não veio ao mundo por causa do pecado. O pecado veio ao mundo por causa de Cristo. Entre os textos mais vertiginosos das Escrituras está o primeiro capítulo de Efésios. Ali, o apóstolo Paulo nos leva a um tempo anterior ao tempo, a eternidade onde Deus, livre e soberano, traçou cada passo da redenção. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeira que está balançando aqui, está me incomodando. Não é um texto comum, é uma janela aberta sobre o que Deus pensou quando nada mais existia. Repare bem, fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. E mais, nossa adoção foi predestinada por meio de Cristo. A linguagem não é periférica, ela é a própria espinha dorsal do plano divino. A eleição e a adoção não são conceitos abstratos ou jurídicos isolados. Elas estão desde o princípio intrinsecamente ligadas à pessoa e à obra de Cristo. E mais precisamente à sua cruz. Não há adoção sem sangue, não há eleição sem sofrimento, não há paternidade divina para nós sem que o Filho unigênito passe por agonia. Desde antes da criação, Deus escolheu amar-nos por meio do sofrimento do seu Filho. O em Cristo de Paulo não é apenas uma localização espiritual.
é uma cruz oculta na eternidade. É o decreto de que o Filho seria entregue, esmagado, abandonado, para que outros fossem recebidos, limpos e acolhidos. A cruz não é apenas o meio pelo qual nos tornamos filhos, é também a forma como Deus manifesta a profundidade do seu amor paternal. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8:32. Quando Deus pensou em adotar, ele não pensou apenas em tirar órfãos da rua. Pensou em entregar seu filho para morrer por eles. A cruz é a medida da eleição. O sofrimento de Cristo é a assinatura de nossa adoção. Paulo é explícito. Fomos predestinados para adoção por meio de Jesus Cristo. E esse meio não é um caminho suave, é o caminho do Getsêmani, do Gólgota, da lança, da sede, da escuridão. A eleição não nos eleva porque éramos bons. Ela nos salva apesar de sermos maus. E faz isso com o custo do sofrimento absoluto do justo. O plano de Deus não é mecânico, é pessoal. Não é só jurídico, é afetivo. Ele quis nos ter como filhos e o preço seria o sangue do seu próprio filho. Essa perspectiva muda o sentido do amor divino. Muitas vezes pensamos no amor de Deus como bondade generalizada, como afeição sem preço. Mas as Escrituras não pintam esse quadro. O amor do Pai passa necessariamente pela cruz. É ali e somente ali que vemos quão longe Ele está disposto a ir para nos chamar de filhos. A cruz é o útero da adoção. O sangue de Cristo é a porta da nossa filiação. Nada disso é novo para Deus, nada o pegou de surpresa. A cruz não foi inventada quando o homem caiu, a adoção não foi ideia posterior. O plano sempre foi amar-nos por meio do sofrimento de Cristo. Sempre foi abraçar-nos com mãos feridas. Sempre foi tornar-nos filhos ao custo do Filho. Isso é o que Paulo chama de a riqueza da graça, Efésios 1:7. Uma graça que sangra, que se entrega, que planeja tudo com amor absoluto e dor infinita. Por isso, quando o Filho de Deus olha para a sua salvação, ele não deve vê-la como um evento fortuito, mas como um capítulo em uma história iniciada na eternidade. Ele foi escolhido quando ainda não existia, mas já havia um cordeiro em cena. Ele foi amado antes de saber o que é amor, mas esse amor já custava um madeiro. Ele foi predestinado à filiação antes que houvesse tempo, mas a filiação só viria por meio da cruz. A graça que nos alcança no tempo já era a cruz antes do tempo começar. A visão de Apocalipse 5 nos transporta ao coração do céu. Diante do trono há um livro selado com 7 selos e ninguém é digno de abri-lo. João chora. O céu inteiro parece em suspenso, como se a própria história tivesse parado. Mas então uma voz ressoa: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Espera-se um leão, mas o que João vê é um cordeiro, e não um cordeiro vivo e glorioso, mas um cordeiro como tendo sido morto. Verso 6. Essa é uma das imagens mais teologicamente densas das Escrituras. No momento mais sublime do culto celestial, o centro da adoração é o cordeiro que carrega as marcas do sofrimento. Ele está de pé, mas como morto, vivo, mas ainda sangrando. E o que segue é uma explosão de louvor cósmico. Milhões de vozes se unem em um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Verso 9. O conteúdo da canção é claro: o cordeiro é digno porque foi morto. O mérito da adoração está no sofrimento. A glória que os anjos celebram está nas feridas. O céu canta a cruz, não como evento superado, mas como centro litúrgico eterno. O cordeiro foi morto. Essa frase ecoará pela eternidade. Não como lamento, mas como louvor. Não como trauma, mas como triunfo.
A adoração do céu não será genérica, ela será profundamente marcada por memória. E essa memória terá forma, cor e som. A forma de um cordeiro ensanguentado, a cor do sangue que redimiu e o som de vozes que por toda a eternidade lembrarão que só estamos ali porque ele foi morto. Não há nenhum texto na Escritura que sugira que o cordeiro deixa de ser o cordeiro que foi morto. Pelo contrário, Apocalipse 5 que revela que as marcas da cruz são eternas. O céu não esconde as cicatrizes. Ele as exibe. O próprio Cristo, após a ressurreição, fez questão de mostrar suas mãos e lado. A nova criação não apaga a cruz, ela a eterniza. Isso significa que a liturgia eterna será centrada na graça que sangra. E se é assim no céu, deveria ser assim na terra. Se os anjos cantam a cruz, como poderíamos nós nos cansar dela? Se o universo adora o Cordeiro que foi morto, não há outro centro legítimo para a vida da igreja. O Evangelho não é só a porta de entrada para a fé, é o chão, o teto, a moldura e o conteúdo do culto verdadeiro. Essa cena também é uma resposta direta a qualquer tentativa de neutralizar ou suavizar o escândalo da cruz. A cultura pode tentar substituí-la por moralismo, terapias ou espiritualidade mais aceitáveis, mas o céu não faz isso. O céu celebra a morte do Filho de Deus como o maior de todos os atos. É ali, na violência da cruz, que a beleza de Deus mais claramente resplandece. A cruz é o trono do Cordeiro. A coroa do rei é feita de espinhos. O hino eterno é composto de versos de sangue. Isso não é macabro, é glorioso, porque foi naquela morte que a vida nasceu, naquela dor que a cura foi comprada, naquela rejeição que fomos aceitos. Adorar é lembrar, e lembrar no céu será cantar: tu foste morto, com teu sangue nos compraste, por isso és digno, eternamente digno. O céu nunca vai esquecer a dor do Cordeiro, porque é nela que brilha a glória que salva. A cruz, como vimos, não foi improvisada, mas para que a cruz existisse, era necessário que o pecado existisse. Para que houvesse expiação, deveria haver culpa. Para que a graça brilhasse, era preciso que a miséria humana viesse à tona. Isso nos leva a um terreno teológico espinhoso, mas inevitável. O pecado também está dentro do plano eterno de Deus. Não como algo que ele comete, mas como algo que ele misteriosamente ordena, sem manchar-se. É aqui que muitos tropeçam. A mente humana se incomoda com a ideia de que um Deus santo possa, de alguma forma, desejar que o pecado exista. Mas não é a nossa lógica que define a verdade, é a palavra de Deus. E ela revela um Deus que é simultaneamente soberano sobre tudo e absolutamente puro. Um Deus que ordena o que abomina, para que daquilo que odeia venha à luz o que mais ama, a glória de sua graça em Cristo. Essa tensão é ilustrada de maneira magistral na história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, lançado na prisão injustamente. Ele parece ser vítima do caos. Mas no desfecho, ele diz aos seus algo absolutamente revelador: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Duas vontades em ação. Os irmãos motivados por inveja cometem o mal. Deus soberano usa aquele mesmo mal para um bem superior. José não diz que Deus reverteu o mal ou consertou depois. Ele diz que Deus estava desde o início operando por meio daquele mal para um fim maior. O que acontece com José é um eco do que aconteceria com Cristo. Os homens o entregam por inveja. Pilatos o condenou por covardia. Os soldados o torturaram por crueldade. Mas por trás de cada ato estava a mão invisível de Deus cumprindo aquilo que, pela sua determinação e presciência, ele havia estabelecido. Atos 2:23. A cruz foi o maior crime da história e, ao mesmo tempo, o cumprimento do plano mais glorioso já concebido. Isso nos leva
Afirmação ousada, mas absolutamente bíblica. Deus quis que o pecado existisse. Não como fim, mas como meio. Ele quis o pecado para que houvesse cruz, quis a queda para que houvesse redenção, quis as trevas para que a luz brilhasse com mais força. É um mistério? Sim. É um paradoxo? Com certeza. Mas é verdade. Essa verdade não torna Deus culpado, mas glorioso. Ele não comete o mal, ele o governa. Não é o autor da iniquidade, é o Senhor da história. O pecado é real, voluntário e responsável. Mas nada, absolutamente nada, está fora da mão daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. O palco da cruz foi montado com madeira retirada do naufrágio da humanidade. Mas o arquiteto sempre foi Deus. Esse entendimento não minimiza o horror do pecado. Ao contrário, o exalta como algo tão terrível que exigiu a morte do Filho de Deus para ser tratado. Mas também não permite que vejamos a história como descontrole. A cruz é o lugar onde a soberania de Deus e a maldade humana se encontram. E Deus triunfa. O pecado não surpreendeu a Deus. O Éden não o pegou de surpresa. A serpente não deu um golpe bem-sucedido. Tudo foi previsto, tudo foi incluído, tudo foi ordenado. A graça não é Deus consertando o que deu errado. A graça é Deus revelando-se gloriosamente exatamente por meio do que parecia errado. O pecado serve à graça. A queda prepara a cruz. O mal, embora detestável, é subordinado ao bem supremo de glorificar Cristo. O pecado não surpreendeu a Deus. Foi ferramenta em suas mãos para exaltar seu Filho. A queda do homem não é um acidente narrativo. É uma decisão teológica. Não nascida do pecado de Deus. Deus não peca, mas nascida do propósito eterno de um Deus que quis revelar sua glória por meio da redenção. A queda não foi um desvio do plano, foi o início visível daquilo que Deus havia decretado antes de qualquer coisa existir. A cruz como centro da história. Para que a cruz viesse, o pecado teria de vir primeiro. E com o pecado, o sofrimento. E com o sofrimento, a necessidade de um Redentor. A queda é o caminho pelo qual Deus preparou o mundo para o nascimento da graça visível. Essa perspectiva não diminui a gravidade do pecado de Adão e Eva. O que aconteceu no Éden foi uma rebelião real, uma negação da bondade e suficiência de Deus. Mas foi também, em seu aspecto mais profundo, o início do drama que culminaria no Calvário. O fruto proibido mordido no jardim já era a sombra de uma taça que seria bebida no Getsêmani. E se a cruz é a manifestação suprema da glória, da graça, então a queda é a sua preparação sagrada. O apóstolo Paulo capta essa dinâmica com uma clareza impressionante em Romanos 8. Ele diz que a criação foi sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 20, né? Ou seja, a corrupção que toca toda a realidade, morte, decadência, dor, foi imposta por decreto divino, não por acaso. Deus sujeitou o mundo à frustração com um propósito, gerar esperança, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 21. O mundo geme, a criação inteira, como uma mulher em trabalho de parto, sofre. Mas esse sofrimento não é sinal de fracasso, é sinal de gestação. O mundo não está morrendo, está parindo um novo mundo, inaugurado na ressurreição de Cristo e que será plenamente revelado quando ele voltar. Mas o parto começou com sangue, começou na cruz, começou quando o Filho de Deus entrou nesse mundo sujeito à futilidade e sem pecado algum, assumiu toda a dor que nós produzimos. O que vemos, então, é que o mundo foi preparado desde o início para suportar a cruz. As montanhas foram erguidas, os céus estendidos, os átomos formados, tudo para que, na plenitude dos tempos, houvesse um cenário pronto para o drama mais santo da história. O sofrimento humano, desde a dor do parto até o lamento dos salmos, desde as lágrimas de Abel até os gemidos de Jó, são todos ecos de uma criação que esperava por sua redenção e que encontraria essa redenção em Cristo crucificado. A dor, portanto, não é apenas juízo, é anúncio.
Cada fôlego ofegante de quem sofre, cada lágrima derramada em agonia, cada silêncio angustiado diante do mal, tudo isso é profecia involuntária de que a graça estava vindo. A cruz foi o parto esperado por toda a criação. E uma vez que o Filho nasceu entre nós, viveu sem pecado, sofreu em nosso lugar e ressuscitou glorioso, a criação já carrega as marcas do novo nascimento. O sofrimento do mundo não é ruído sem sentido. É trilha sonora de uma história que teve seu clímax em um madeiro. O parto aconteceu, o sangue foi derramado e agora, mesmo em meio aos gemidos, há esperança. Porque a criação sabe, ainda que inconscientemente, que a redenção já começou. Essa é a verdade que nos impede de olhar para a queda como catástrofe pura. Ela foi real, foi grave, foi letal. Mas ela não foi surpresa, ela foi, nos desígnios eternos de Deus, o solo onde a cruz seria fincada. O Éden foi o início da jornada que levaria ao Calvário. E o Calvário, por sua vez, foi o início do novo Éden, onde um dia já não haverá mais dor, nem lamento, nem morte. A criação geme, não porque Deus falhou, mas porque Deus preparou um parto, o nascimento da cruz. Vivendo num mundo em ruínas, as manchetes alternam tragédias com absurdos, violências com absurdos maiores. Catástrofes naturais varrem cidades, epidemias destroem famílias, guerras desfiguram nações, câncer, abuso, pobreza, vício, abandono. A lista é interminável. E cada item nela é uma facada aberta no coração da existência. Inevitavelmente a pergunta se impõe: onde está Deus em tudo isso? A resposta das Escrituras, longe de ser evasiva, é profunda demais para olhos apressados. Deus está no centro, soberano, presente, intencional. Nada, absolutamente nada nesse mundo quebrado escapa à sua mão. Ele não apenas permite, como governa. Não apenas observa, como ordena. Ele não é cúmplice do mal, mas também não é vítima dele. O horror que nos assusta está subordinado ao trono da graça. E cada dor deste mundo foi costurada no plano que culmina na cruz de Cristo. A Bíblia não tem pudor em afirmar que os grandes desastres da história não são sinais de caos fora de controle, mas elementos num roteiro eterno. Amós pergunta: porventura sucede algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Amós 3,6. Isaías ecoa: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Esses textos não nos oferecem um Deus domesticado. Apresentam um Deus grande demais para ser reduzido a categorias humanas, cuja soberania se estende até mesmo sobre os aspectos mais sombrios da existência. Mas por que permitir tanta dor? Por que arquitetar um mundo onde o sofrimento seja tão onipresente? A resposta não é fácil, mas é clara. Porque somente num mundo quebrado a beleza da cruz pode ser plenamente revelada. Um mundo sem sofrimento não teria espaço para a compaixão de Cristo, nem para o peso do seu sacrifício. Se não houvesse morte, não haveria redenção. Se não houvesse lágrima, não haveria consolo. Se não houvesse horror, não haveria glória redentora. O sofrimento na economia divina não é descartável, é instrumental. Ele prepara, destaca e exalta o que há de mais belo. O Cordeiro que foi morto, o Cristo pendurado no madeiro, só é compreendido com glorioso porque foi crucificado num mundo que entende ainda que confusamente o que é dor. A compaixão só é percebida como virtude suprema quando o desespero se torna um ambiente da alma humana. E a cruz, nesse contexto, brilha como o ponto onde o sofrimento encontra seu sentido final. É por isso que a cruz é tão potente. Ela não apenas resolve o problema do pecado, ela ressignifica a dor do mundo inteiro. Cada catástrofe não é apenas lamento, é prelúdio. Cada hospital, cada cemitério, cada campo de batalha é, por mais paradoxal que pareça, solo sagrado onde a cruz ecoa, porque tudo isso aponta para a necessidade de redenção. E tudo isso encontrou resposta naquele dia, quando o sangue caiu no chão e o véu se rasgou. Essa verdade nos impede de cair em duas tentações perigosas.
A primeira, de pensar que Deus está distante. A segunda, de imaginar que o sofrimento é irrelevante ou sem propósito. Nem uma coisa nem outra. Deus está perto e soberano, e o sofrimento, mesmo mais obscuro, está preso à cruz por fios invisíveis de providência. Não significa que tudo se torna bem agora. A dor continua sendo dor, a morte continua sendo inimiga, o mal continua sendo mal, mas a cruz declara que tudo isso está sendo vencido e que até lá está sendo usado. E usado não por uma força impessoal, mas por um pai que entregou seu filho para sofrer. E assim nos dar esperança em meio à escuridão. Por isso, enquanto o mundo geme e sangra, a igreja não se cala. Porque ela sabe, ela viu, ela crê que cada lágrima desse mundo escorre na direção da cruz. Quando Paulo escreve aos Gálatas que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4,4, ele não está apenas afirmando um ponto histórico, está apontando para o cumprimento de um decreto eterno. Aquela criança nascida em Belém não apareceu no cenário do mundo por força do acaso, nem mesmo por uma resposta divina à situação dos homens. Cristo foi enviado porque havia um tempo marcado, uma missão traçada e uma dor previamente decretada. A encarnação é o visível de um invisível eterno. O Filho que entra no tempo foi aquele que, fora do tempo, já havia sido designado para morrer. Por isso a cruz não é o clímax de uma tragédia. É a execução precisa de um plano desenhado desde antes da fundação do mundo. O Cristo que caminha nas páginas dos Evangelhos é o mesmo Cristo já contemplado no decreto do Pai. O Cristo do presépio é o Cristo do trono eterno. O Jesus que chora, sangra e grita é aquele que desde sempre foi o Cordeiro destinado ao altar. A frase enviado não é leve. Ela carrega o peso de uma comissão redentora, de uma missão inegociável. Ele foi enviado para sofrer. E não apenas sofrer no final, mas viver como aquele que seria rejeitado desde o princípio. Cada passo seu foi providência. Cada cidade visitada, cada pessoa encontrada, cada traição sofrida, cada lágrima derramada, nada foi casual, tudo foi cumprimento. Desde o ventre de Maria, o sofrimento já estava à espreita. Não houve descanso. Herodes quis matá-lo em sua infância, os fariseus o rejeitaram desde o princípio, os primeiros sinais, seus próprios irmãos não criam nele, o povo que o aclamou o abandonaria, os discípulos mais íntimos fugiram, e no centro de tudo isso, ele sabia, ele veio para isso. Não fui eu claro em dizer que o Filho do Homem deve sofrer muito? Marcos 8,31. Jesus conhecia o roteiro e o seguiu até o fim. Cada movimento em sua jornada era passo numa via sacra que o levaria ao Gólgota. Cada pregação confrontava o orgulho dos homens que o matariam. Cada milagre o aproximava da cruz, pois os sinais do reino despertavam a fúria dos reinos terrenos. Cada gesto de misericórdia, cada palavra de vida era mais um passo rumo ao madeiro. Não há distância entre o Jesus histórico e o Cristo eterno. Eles são o mesmo, em missão, em dor, em glória. A Escritura não nos permite enxergar a vida de Cristo como sequência de eventos aleatórios. Tudo o que ele fez estava subordinado a um propósito que era maior do que a sua própria segurança ou bem-estar. Ele viveu como quem nasceu para morrer. E não para qualquer morte, mas para a morte mais vergonhosa, mais dolorosa, mais injusta e mais gloriosa da história. Isso significa que o sofrimento de Cristo não foi acidental, nem apenas resultado da crueldade humana. Foi proposital, decretado, necessário. E mais, foi prazer do Pai. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo enfermar. Isaías 53:10. A frase nos desconcerta, mas ali está o coração do Evangelho. Não há colisão entre o amor do Pai e o sofrimento do Filho.
O Pai o entregou não porque não o amava, mas porque nos amava e porque a glória do seu amor só seria visível na cruz. Cristo veio para sofrer e sofreu para glorificar o Pai. A sua vida inteira foi a encenação perfeita da obediência dolorosa, da justiça vivida sob pressão, da santidade manifestada em lágrimas. Ele venceu porque sofreu, e sofreu porque era o Filho enviado com missão clara e fim certo. Do ventre ao madeiro, cada dor de Cristo foi planejada, porque cada uma revelava a glória do Pai. Não há salvação sem sofrimento. Essa é uma verdade desconfortável para as sensibilidades modernas, mas negociável segundo as Escrituras. Tudo o que Cristo conquistou por nós, redenção, perdão, justificação, adoção, reconciliação, ressurreição, foi comprado com sofrimento. Não houve atalho, não houve alternativa, não houve outro caminho. A graça que recebemos flui de uma fonte, a dor de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, desenha com palavras o movimento mais profundo da história. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. A obediência de Cristo, a mesma pela qual muitos são feitos justos, conforme Romanos 5, 19, não foi apenas atitude interior, foi sofrimento encarnado. A justiça de Deus não foi satisfeita com intenções, mas com sangue. E não apenas Paulo, mas o autor de Hebreus também insiste nesse ponto. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Aqui não há ambiguidade, o sofrimento não foi um efeito colateral, foi o caminho divinamente necessário. Cristo foi aperfeiçoado, isto é, completado em sua missão pela dor. Ele não apenas sofreu para ser exemplo, ele sofreu para ser salvador. Essa teologia do sofrimento salvador está ancorada de forma prática, dramática e bela no profeta Isaías. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. O capítulo inteiro é um hino à substituição. O justo em lugar dos injustos, o santo em lugar dos impuros, o ferido em lugar dos culpados, e tudo isso por meio do sofrimento mais intenso que a alma humana pode suportar. Nada em nossa salvação veio sem dor. Cada bênção espiritual é sustentada por uma cicatriz de Cristo. Cada privilégio do Evangelho repousa sobre os ombros que carregaram o madeiro. Cada graça que nos abraça hoje veio envolta em espinhos. E esse é o escândalo da cruz, o fato de que a vida nos foi dada por meio da morte, não por força, não por violência divina despejada de modo impessoal, mas por sofrimento voluntário e obediente do próprio Deus encarnado. Isso desmonta qualquer teologia da glória que queira pular a cruz. Não existe glória legítima que não passe pela via dolorosa da obediência sacrificial. A salvação que celebramos custou a mais alta dor já suportada, e por isso é gloriosa. O perdão que nos alegra não veio de um gesto generoso e informal, mas de uma sentença, executada sobre um corpo real, em uma tarde escura, sob o peso literal da ira de Deus. A cruz é, por excelência, o altar do sofrimento redentor. Mas cada passo que levou até ela também faz parte dessa economia da dor. O jejum no deserto, o cansaço nas estradas, a incompreensão dos discípulos, o choro diante da morte de Lázaro, a angústia do Getsêmani, o abandono no Calvário. Nada foi desperdiçado. Cada detalhe da vida de Cristo foi contribuição direta para o nosso resgate. Ele não apenas morreu por nós, ele viveu por nós.
e viveu sofrendo, para que, sofrendo, pudesse nos salvar. É por isso que a cruz é o trono de glória, porque nela e por ela todo o bem que recebemos foi adquirido com dor. Se a graça é doce, é porque foi extraída de uma fonte amarga. Se a salvação é certa, é porque alguém suportou o que era incerto, injusto e cruel. O preço da graça foi dor, e por isso a graça é gloriosa. A cruz não é apenas o lugar onde a salvação foi comprada. É o campo de batalha onde a morte foi vencida. É ali, entre céu e terra, que o Filho de Deus travou a guerra mais definitiva da história. Mas ao contrário das guerras humanas marcadas por estratégias de força, domínio e resistência, a vitória de Cristo se deu pela fraqueza voluntária, pelo sofrimento aceito, pela entrega absoluta. Ele venceu morrendo. A lógica do Evangelho subverte a lógica do mundo. O que parece derrota, um homem pendurado em uma cruz romana, sangrando, abandonado, desfigurado, era na realidade o momento exato em que a morte começava a morrer. A arma usada por Satanás contra a humanidade, a morte como salário do pecado, foi arrancada de suas mãos justamente quando Cristo a experimentou por nós. Hebreus 2 nos oferece essa chave com clareza teológica e beleza pastoral, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Note, foi pela morte que Cristo destruiu o poder da morte. E não só isso, foi pela morte que ele desarmou o diabo, que só nos ameaçava porque tínhamos culpa. Cristo enfrentou a morte não com espada na mão, mas com os braços abertos. E saiu vencedor. O poder de Satanás não está em sua força, mas em sua acusação. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12, 10. E sua arma principal é o pecado não perdoado. Enquanto houver culpa, haverá medo. Enquanto houver condenação, haverá servidão. Mas na cruz, Cristo cravou toda acusação na madeira. Como Paulo declara, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, nos removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. A cruz, então, é não apenas lugar de pagamento, é lugar de humilhação do inferno. O Cordeiro não apenas satisfez a justiça divina, ele envergonhou as trevas. O Filho de Deus ferido e ensanguentado expôs o príncipe deste mundo como derrotado e o fez não com anjos, relâmpagos ou juízo instantâneo, mas com obediência humilde e sofrimento paciente. A cruz foi a armadilha que o diabo jamais previu. Ao matar, o autor da vida selou sua própria condenação. Mas para que essa vitória fosse real, a justiça de Deus precisava ser plenamente satisfeita. A morte de Cristo não foi simbólica, foi penal, vicária, substitutiva. O justo sofreu no lugar dos injustos. A ira santa, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E ali, naquelas horas escuras, o cálice da condenação foi esvaziado até a última gota. A morte foi vencida não porque foi ignorada, mas porque foi esgotada. É por isso que Paulo pode exclamar com ironia triunfante: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. O aguilhão da morte, o aguilhão foi arrancado, a força da morte foi desativada. O túmulo ainda existe, mas não assusta mais, porque um cordeiro o habitou e saiu dele vivo. A vitória de Cristo sobre a morte não é um detalhe da fé cristã, é seu coração pulsante. É o que dá sentido à nossa esperança, firmeza à nossa luta e alegria no meio da dor. Nós não cremos em um mártir inspirador. Cremos em um rei ressuscitando que venceu porque morreu. E quando ele se levantou,
não o fez curado das feridas, mas com as marcas intactas. Tomé pôde tocá-las, os discípulos as viram. João, em Apocalipse, ainda vê o cordeiro como tendo sido morto. Porque as cicatrizes não envergonham o Salvador, elas o glorificam. São as provas eternas de que a morte perdeu e de que a graça venceu. A vitória de Deus é marcada por cicatrizes. O mundo sangra por dentro e por fora. Corpos se quebram, mentes se esgotam, corações se despedaçam. A dor é a linguagem comum da humanidade, falada por todas as línguas e vivida em todas as eras. E em meio a esse mar de lágrimas surge a promessa mais escandalosa e sublime que já foi pronunciada. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Não há figura mais paradoxal. A cura do mundo brota das feridas de um homem. A restauração final de todas as coisas nasce do corpo de um condenado. Isaías 53 é um dos cumes da revelação profética. Ali, o servo sofredor é descrito com precisão cirúrgica. Transpassado, moído, castigado, ferido, e tudo isso não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Cada dor que ele carrega, carrega por outros. Cada golpe recebido é intercessão. Cada lágrima vertida é redenção em movimento. Mas é no centro do versículo 5 que a inversão mais gloriosa se manifesta. Pelas suas feridas fomos curados. O mundo tenta curar suas feridas escondendo-as. Cristo cura as nossas exibindo as dele. Essa cura, no entanto, não é apenas espiritual, no sentido abstrato, é total, inclui o corpo, a mente, a criação. A redenção que Cristo conquistou alcança até o pó que nos compõe. Não é uma salvação etérea, mas concreta, corpórea, histórica, escatológica. O Cristo que levou sobre si nossas dores também prometeu restaurar tudo o que foi quebrado pelo pecado, inclusive a própria criação. Apocalipse 7 nos oferece um vislumbre dessa restauração. O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Verso 17. Não é apenas uma figura poética, é a realização escatológica da promessa de Isaías. Aquele que sangrou agora acolhe, aquele que foi moído agora guia, aquele que sofreu agora consola. O cordeiro que cura é o mesmo que foi morto. Esse consolo final, lágrimas enxugadas, dores cessadas, morte derrotada, não é fruto de um gesto divino arbitrário, mas resultado direto do sofrimento de Cristo. A eternidade sem dor não existe porque Deus a decretou de forma isolada, mas porque Ele a comprou com sangue. A redenção do corpo anunciada por Paulo em Romanos 8 como o clímax da nossa adoção não é um bônus, é parte essencial da herança. E essa herança custou cada golpe que caiu sobre o cordeiro. O corpo glorificado que esperamos não é um luxo, é uma necessidade redentora, porque Deus não permitirá que a morte tenha a última palavra, nem mesmo sobre a matéria. As feridas de Cristo não apenas curam a alma, elas preparam a ressurreição do corpo. As cicatrizes dele garantem que as nossas desaparecerão. Ele não apenas nos salva do inferno, ele nos salva da decadência da carne, da corrupção dos ossos, da erosão do tempo. Por isso o cristão sofre com esperança. Não esperança abstrata, mas firme. A dor atual não é ignorada, é interpretada à luz da cruz, e a cruz, por sua vez, é interpretada à luz da ressurreição. O Cristo que sangrou, ressuscitou. E porque Ele vive, nós também viveremos. E mais do que viver, viveremos curados, inteiros, restaurados. Não como almas flutuando em um céu nebuloso, mas como pessoas completas, em corpos glorificados, em um novo mundo onde não há mais doença, nem deficiência, nem tragédia, porque tudo isso já foi levado por Ele. Essa é a razão pela qual o céu será um lugar de adoração ininterrupta, porque cada respiração livre de dor, cada passo firme, cada rosto sorridente
será a lembrança viva de que alguém sofreu para que nós fôssemos sarados. O louvor eterno não é apenas gratidão, é reconhecimento de que toda beleza futura veio de um dia terrivelmente feio. A alegria será sem fim porque houve uma tristeza sem medida. A eternidade será um lugar sem dor porque houve um dia cheio dela. Em sua primeira carta, Pedro oferece uma das sínteses mais profundas e diretas da obra de Cristo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Poucas palavras, peso eterno. Cristo sofreu, não em vão, não aleatoriamente, não apenas para perdoar, curar ou libertar, embora tenha feito tudo isso. Ele sofreu para nos conduzir a Deus. Essa é a finalidade última da cruz. Tudo mais é meio. A salvação cristã não se resume à libertação do inferno, nem à aquisição do céu. O fim da redenção não é um lugar, mas uma pessoa. Cristo morreu para que pecadores pudessem ser reconciliados com o Pai. Ele sofreu para que separados se tornassem íntimos, exilados voltassem para casa, mortos vivessem no seio do amor eterno. O pecado havia nos expulsado da presença, a cruz nos leva de volta. Essa verdade resgata o propósito mais profundo da vida cristã, comunhão com Deus. Não como um conceito teológico, mas como realidade existencial. O ser humano foi criado para Deus. A queda nos separou dele e o sofrimento de Cristo reabriu o caminho. A cruz é a ponte que liga o abismo entre santidade e miséria. A cruz é um novo e vivo caminho resgatado, rasgado, né, no véu do templo, para que todo aquele que crê possa entrar, não num lugar, mas num relacionamento. Essa entrada, porém, não foi gratuita. Custou sangue, custou abandono, custou o silêncio do Pai enquanto o Filho gritava. A comunhão que hoje temos com Deus foi comprada com o sofrimento da Trindade. O Pai entregando o Filho, suportando o Espírito selando. Cada passo da reconciliação foi trilhado com dor. Mas foi essa dor que nos abriu a sala do trono. Muitas vezes olhamos para os benefícios da cruz de forma fragmentada. Perdão aqui, nova vida ali, paz acolá. Mas todos esses dons apontam para um único dom absoluto, Deus mesmo. A cruz é o meio de termos o que Adão perdeu. Deus como companheiro, Deus como pai, Deus como prazer. Isso é o Evangelho. Não apenas escapar da punição, mas ser trazido de volta à fonte de toda a plenitude. E é por isso que não existe cristianismo verdadeiro sem adoração, porque quem foi trazido de volta a Deus não consegue mais viver longe dele. A vida em Cristo não é apenas ética transformada, mas presença desfrutada. É vida diante de Deus, é viver corondel, sob os olhos, diante do rosto, aos pés do Pai. A cruz é, portanto, mais do que ato jurídico. Ela é ato nupcial, paternal, devocional. É Deus abrindo seus braços não apenas para absolver, mas para acolher. Cristo não nos trouxe apenas uma nova posição, nos trouxe um novo abraço. A comunhão não é uma consequência acidental, é o propósito explícito, é o coração da cruz, é o destino final da salvação. Por isso, qualquer teologia que minimize a presença de Deus como centro da vida cristã falha em compreender a cruz. E qualquer espiritualidade que busque benefícios sem buscar a face do Pai trai a natureza do Evangelho. Cristo não morreu apenas para nos livrar do inferno. Ele morreu para nos levar para casa. A cruz é assim mais do que um evento salvífico. Ela é estrada de volta para o coração de Deus. A morte de Cristo não apenas nos tirou da condenação, ela nos colocou à mesa do banquete eterno.
O Cordeiro não morreu apenas para pagar a dívida, mas para abrir a porta. E agora, como filhos reconciliados, entramos com ousadia, com lágrimas nos olhos e gratidão no peito. A maior dor do mundo abriu caminho para a maior alegria do universo. Não existe dor sem sentido, ainda que ela grite como se fosse por caos. Não existe sofrimento que seja apenas sofrimento, ainda que pareça. Não ensinar, não formar, não curar. Segundo a palavra de Deus, existe uma razão última para todo sofrimento, e ela está fincada na cruz de Cristo. O universo sangra porque no coração da sua história há um cordeiro que foi morto. E essa morte, essa cruz, é a suprema manifestação da glória da graça de Deus. Paulo afirma em Efésios 1,6 que tudo, eleição, adoção, redenção, foi ordenado para o louvor da sua gloriosa graça. Esta é a bússola da eternidade. Deus criou todas as coisas não apenas para exibir seu poder ou sabedoria, mas para revelar a beleza sublime da sua graça. E essa graça não é um conceito etéreo, mas um esplendor encarnado em Cristo, crucificado. A cruz é onde a graça se fez carne, onde ela sangrou, onde ela foi zombada, onde ela triunfou. Ali, somente ali, a glória da graça brilhou com luz total. Mas a cruz, por definição, requer sofrimento. A graça que salva é a graça que custou. E por isso o sofrimento foi inscrito no plano do universo desde o princípio. O sofrimento não surgiu como intruso. Ele foi desenhado como cenário. A cruz é o ápice e o sofrimento é a moldura. Sem dor não há cruz, sem cruz não há graça visível. Sem graça não há glória revelada. Essa é uma afirmação que ofende o orgulho humano e desarma a espiritualidade superficial, porque ela nos obriga a ver o sofrimento não como falha, mas como ferramenta de revelação divina. O universo não está quebrado apenas porque Adão caiu. Está quebrado porque Deus quis revelar a beleza da sua graça em meio à ruína. E a maior ruína, a morte do justo, é também o maior esplendor. Essa verdade reorganiza tudo. A vida não gira em torno do conforto. A história não avança para o progresso humano. O cosmos não pulsa para a glória da criatura. Tudo existe, tudo acontece, tudo se move em direção ao Cordeiro que foi morto, para que ele seja conhecido, amado, exaltado, adorado. Se há dor, é porque há cruz. Se há cruz, é porque há graça. E se há graça, é porque Deus quis que conhecêssemos o que há de mais glorioso nele. Isso significa que o sofrimento, ainda que terrível, é teologicamente luminoso. Ele revela contraditoriamente, o que de mais belo há em Deus. Sua misericórdia, sua compaixão, sua fidelidade, sua paciência. E tudo isso nos é mostrado em um cenário de sangue. A dor não é bela por si mesma, mas ela se torna santa quando faz com que vejamos Cristo com mais clareza. O sofrimento não é o fim, é uma lente. É por isso que Paulo, ao olhar para seu próprio sofrimento, pôde dizer que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, 2 Coríntios 4,17. Ele não minimiza a dor, ele a reinterpreta à luz da cruz. E mais do que isso, ele a aceita como meio para ver mais de Deus, depender mais de Deus, amar mais a Deus. O sofrimento, quando visto desde o Calvário, deixa de ser apenas perda e passa a ser chamado, vocação, revelação. O universo não está desgovernado, está cruciforme. Ele foi desenhado para um cordeiro coroado com espinhos. A história não caminha para a autorrealização humana, mas para a exaltação do Cristo sofredor. E esse é o único ponto de apoio seguro para a alma no meio do caos. Saber que por trás de cada lágrima há uma cruz soberana que sustenta tudo. O sofrimento existe para que a graça seja visível. E Cristo, incomparável. O Evangelho não promete um mundo sem dor. Ele promete um Cristo presente em cada dor.
O chamado de Jesus nunca foi uma isca de conforto, mas uma convocação para segui-lo no caminho estreito, na estrada da cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. E esse chamado só faz sentido porque o próprio Cristo andou por essa estrada antes de nós. Ele não aponta o caminho de longe, ele o trilha ao nosso lado. Em Hebreus 12, o autor sagrado nos apresenta um quadro de coragem em meio ao sofrimento. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Aqui, o sofrimento não é apenas inevitável, ele é parte da corrida. Mas não corremos sozinhos, corremos com os olhos fixos naquele que suportou tudo antes de nós. Mais adiante, Hebreus nos ensina que o sofrimento na vida cristã é disciplina, não punição. É a ação de um pai amoroso moldando filhos para a glória futura. O Senhor disciplina a quem ama. Deus os trata como filhos. Hebreus 12, 6. A dor que vivemos, embora real e muitas vezes inexplicável, não é abandono, é filiação. Somos formados, purificados, treinados na escola da cruz. E o nosso mestre é o Cristo que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Hebreus 5, 8. Ele não apenas entende nossa dor, ele a viveu por inteiro. Em Jesus, o sofredor encontra companhia, não uma companhia abstrata, mas pessoal, íntima, empática. O Cristo ressurreto continua sendo o homem de dores. Ele sabe o que é ser traído, humilhado, abandonado, agredido. Ele conhece o peso do silêncio do céu. E porque passou por tudo isso, ele é capaz de socorrer os que são tentados, consolar os que choram, sustentar os que caem. Mas há mais. Ele não apenas sofreu, ele venceu. A cruz foi o caminho, mas também foi degrau. Da humilhação veio a exaltação. Do Gólgota veio o trono. E agora o Cristo que sofreu nos guia pelo caminho, com a certeza de que a dor não será a última palavra. Como disse Paulo, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Romanos 8, 17. O sofrimento do crente é participação na história do Filho e por isso é garantia de glória futura. Cristo conosco em nossas dores não é apenas consolo, é destino partilhado. Ele sofre conosco, sim, mas mais do que isso, ele transforma nosso sofrimento em comunhão, em semelhança, em herança. Cada cicatriz que carregamos na fé é lembrança de que estamos sendo moldados à imagem daquele que tem em si as marcas eternas da cruz. E isso não diminui a dor, mas a torna fértil. Essa consciência não anula o lamento. Jesus chorou, Jó gemeu, Paulo pediu alívio. O crente não é chamado à negação da dor, mas à coragem de encará-la com os olhos fixos em Cristo. Porque onde ele passou, nós passaremos. E onde ele chegou, também chegaremos. A estrada da cruz é estreita, mas é segura. Ela sangra, mas leva à glória. E quem caminha por ela não caminha sozinho. O Cristo que já venceu agora sustenta os que o seguem. Ele não remove todo sofrimento, mas garante que nenhuma será em vão. Nenhum será em vão. Toda lágrima que cai, ele colhe. Todo peso que carregamos, ele sustenta. Toda cruz que erguemos, ele conhece. E caminha conosco até o fim. Se o caminho da glória passou pela cruz, não estranhe quando o seu também passar. No coração do Evangelho há um paradoxo. A cruz que nos salva é também a cruz que devemos carregar. O discipulado cristão não é uma jornada de conforto crescente, mas de semelhança crescente com Cristo. E essa semelhança, segundo as Escrituras, passa pelo sofrimento, não como punição, nem como acaso, mas como vocação. Paulo afirma com clareza aos Filipenses 1:29, porque a vocês foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele.
Repare a linguagem, foi concedido. O sofrimento não é um acidente a ser suportado, mas um dom a ser recebido. Uma graça difícil, mas graça ainda assim. Crer é dom, sofrer também. Ambos são aspectos inseparáveis do chamado cristão. Ser discípulo é crer em Cristo e é sofrer com Ele e por Ele. Essa verdade não é uma nota secundária no Novo Testamento, ela permeia toda a teologia apostólica. Pedro, por exemplo, escreve: alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4,13. Aqui o sofrimento não é desvio, é participação, não é castigo, é comunhão. Sofrer por Cristo é entrar em sua história, viver em sua forma, amar como Ele amou e ser rejeitado, como Ele foi rejeitado. A cruz, portanto, não é apenas símbolo do que Cristo fez por nós, é modelo do que Ele faz em nós. Ela não só nos salva, ela nos molda. Cada dor vivida por fidelidade a Jesus, cada renúncia e cada afronta, cada perda por causa da justiça é martelo e cinzel nas mãos do Espírito, esculpindo em nós a imagem do Filho. Não fomos apenas reconciliados com Deus pela cruz, fomos chamados a ser transformados por ela. Esse chamado é tão sério quanto glorioso. O próprio Jesus avisou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Ele não disse: tome minha cruz, pois essa só ele poderia carregar como substituto. Mas disse: tome a sua cruz, a cruz de cada discípulo, feita de obediência custosa, fidelidade dolorosa, serviço sacrificial. Não somos salvos por nosso sofrimento, mas somos formados por ele. E somos chamados a abraçá-lo não com amargura, mas com olhos fitos naquele que já venceu. A igreja, ao longo da história, sempre soube disso. Os mártires não foram pegos de surpresa. Os perseguidos, os desprezados, os empobrecidos por causa do nome de Jesus compreendiam que sofrer era parte da vocação de quem havia sido unido no crucificado, ao crucificado. E mesmo hoje, onde o sofrimento não é necessariamente físico ou social, ele continua presente na luta contra o pecado, na renúncia diária, na compaixão pelos que sofrem, na fidelidade diante do mundo hostil. Essa cruz diária não é uma maldição, é marca de pertencimento. E não é carregada sozinha. O Espírito Santo nos fortalece, a comunidade dos santos nos sustenta, o próprio Cristo caminha conosco. Ele que nos chamou para sofrer por amor dele é o mesmo que nos sustenta em cada passo, enxuga nossas lágrimas e promete: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. Por isso o sofrimento não nos destrói, nos define, não porque amamos a dor, mas porque amamos o Cristo que por nós sofreu. E porque sabemos que quanto mais somos conformados à sua cruz, mais seremos glorificados com Ele. A estrada do reino tem marcas de sangue, e o sangue é dele, mas também o nosso, não como sacrifício redentor, mas como selo de que somos dele. Com ele sofremos para reinar. Não fugimos da dor, a carregamos com cruz, com os olhos no Cordeiro. O sofrimento, por mais inevitável e cruel que seja, só não destrói o cristão porque está amarrado a um plano maior do que ele. Esse plano não é instável, não muda com as circunstâncias, não depende de sorte nem da força do nosso braço. Esse plano é eterno, perfeito, soberano e cheio de graça. É isso que transforma o desespero em esperança, a dor em caminho e a lágrima em semente. O que consola não é saber que sofremos menos, mas que nada do que sofremos é fora do plano de Deus. Em Romanos 8, Paulo nos conduz até o cume do consolo cristão. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Verso 28. Essa não é uma esperança vaga, é uma certeza sólida. Deus age de forma ativa, presente, contínua, em todas as coisas, não em algumas, não apenas nas boas, mas também nas ruins, também na doença, na traição, na perda, no medo, no silêncio.
A providência não é Deus remendando um mundo que escapa de suas mãos. É Deus conduzindo cada detalhe da realidade rumo ao seu fim glorioso. E esse fim não é nosso conforto passageiro, é nossa conformação ao Filho. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Verso 29. Isso significa que tudo, inclusive a dor, está servindo ao propósito de nos tornar mais parecidos com Cristo. Esse plano não pode ser frustrado, nem pela morte, nem por demônios, nem por fraquezas, nem por culpas, nem por dias maus. Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E a resposta explode em fé. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 37. Em todas, não apesar delas, mas nelas. O cristão não é poupado do sofrimento, ele é carregado por dentro dele. Essa é a diferença entre um mundo sem Deus e a vida sob a soberania de Deus. O sofrimento deixa de ser um poço e passa a ser uma ponte. Uma ponte que nos leva mais fundo na comunhão com o Pai, mais perto da imagem do Filho, mais cheios de consolação do Espírito. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma dor é em vão, nenhuma perda é irreparável, porque tudo já foi previsto, tudo já foi incluído, tudo já está redimido na cruz. Essa confiança muda o jeito de sofrer, não anula o choro, mas o torna habitado. Não remove a angústia, mas lhe dá direção. Quando o cristão sofre, ele não sofre como quem foi esquecido, mas como quem foi chamado. Seu sofrimento é vocação, é parte da liturgia do reino, é participação na história da graça. E a graça é tão poderosa que absorve até o que dói e transforma em glória. O plano é perfeito, não porque é fácil, mas porque é divino, porque vem de um Deus que não erra, não se atrasa, não improvisa. Ele sabe o que faz, ele sabe onde nos leva e ele mesmo caminha conosco. A providência não é apenas teologia, é consolo. Saber que há um plano é saber que há um sentido. E saber que esse plano foi desenhado para revelar a glória da graça é saber que até a dor mais profunda pode florescer em adoração. Se tudo foi decretado para revelar a graça, então até a nossa dor está cheia de propósito. Se a cruz foi decretada antes da fundação do mundo, então a nossa existência é moldada para ser resposta a ela. Não somos protagonistas de uma história qualquer, tentando encontrar sentido em meio ao caos. Somos criaturas redimidas, escolhidas para viver como reflexo consciente da glória da graça de Deus revelada em Cristo. Isso significa que cada gesto, cada escolha, cada dor suportada ou alegria desfrutada pode e deve ser liturgia. A vida do cristão é culto encarnado cotidiano, dolorosamente belo. Viver à luz da cruz é mais do que respirar, é mais do que fazer o bem, é mais do que esperar o céu. Viver é responder ao sangue, é olhar para o Cordeiro que foi morto e saber que tudo foi feito para ele. Então levantar-se pela manhã com o único desejo que essa vida aponte para ele. Que meu trabalho, meu sofrimento, meu descanso, minha dor, meus silêncios e meus cânticos, tudo, absolutamente tudo, seja para o louvor da glória da sua graça. Quando entendemos isso, o sofrimento muda de cor, ele deixa de ser peso solitário e passa a ser eco da paixão. Não estamos apenas sofrendo, estamos participando. Como escreveu Paulo, levo no meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. As feridas do discípulo são memórias vivas da cruz. Não salvam, não redimem, mas testemunham. E testemunhar não é só falar, é viver como quem conhece o roteiro da dor redentora. Como quem sabe que a cruz é o centro de tudo e que tudo foi desenhado para exaltar o Cristo crucificado. A igreja espalhada pela história é esse povo que vive em resposta. Missionários martirizados, mães que perdoam, pastores
que servem em anonimato, jovens que dizem não ao pecado em nome de Jesus, idosos que sofrem com fé silenciosa. Todos são liturgias vivas da graça. Gente que entendeu que a vida não é sobre evitar dor, mas sobre tornar Cristo visível em cada estação. Isso é adoração, não apenas nos domingos, mas nas segundas-feiras esgotadas, nas madrugadas aflitas, nos dias sem resposta. Viver para a glória da graça é uma revolução de significado. Viver sabendo que nada é pequeno quando Cristo é o alvo. Que até um copo d'água oferecido em seu nome tem peso eterno. Que até uma lágrima contida diante do espelho é oração. Que até a espera paciente diante de uma porta fechada é liturgia. Tudo ganha peso. Tudo se curva à cruz. Por isso não buscamos sentido fora do Cordeiro. Não precisamos de outra narrativa. Sabemos quem somos, sabemos por que sofremos e sabemos para onde estamos indo. A cruz não é só o nosso passado, é o nosso caminho e o nosso futuro. Um dia, a fé se tornará visão e veremos aquele que sangrou por nós. E todo o nosso viver, com suas marcas, suas quedas, suas batalhas e seus recomeços, se revelará como uma única resposta ao decreto eterno. Eis-me aqui, fui teu, mesmo na dor. Essa é a vida cristã. Um amém diário à glória da graça de Deus. Um sim à cruz. Um a ti seja a glória a cada passo. Não porque somos fortes, mas porque Ele é digno. O Cordeiro que foi morto merece cada respiração nossa, mesmo que seja ofegante, ferida, cansada. Porque foi por sua cruz que tudo foi feito. E por sua cruz tudo será consumado. Na vida, nossa vida não é sobre evitar dor. É sobre exaltar a glória da graça de Deus em Cristo. Até o fim. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Pois quem pede recebe, quem busca vai achar, e aquele que bate a porta se abrirá. Deus conhece o melhor, a bênção pra nos dar. Se não é o que pedimos, é o que irá nos guiar. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza, poder, na espera, direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente. Se a oração não vê resposta, olhe bem com atenção. Deus já pode ter agido fora da contemplação. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza, poder, na espera, direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. Paulo orou
Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então.